E desse ímpeto em busca do desconhecido, na primeira carta, chegamos à última da jornada dos grandes arcanos. E sabe o que ele queria descobrir? Muito bem-vindo, eu sou a Sara. Você está fazendo comigo uma releitura dos 22 arcanos maiores do tarô mitológico, obra de Juliette Charmambourg e Liz Grain. Vamos lá então. O arcano de hoje é o arcano do mundo. E na figura já começamos pela Ouroboros, a serpente que representa o infinito, uma propriedade de autofecundação e autoalimentação. Ela está engolindo a própria cauda no formato de um ovo na carta. E dentro dela, o ser chamado Hermafrodito, aqui no nosso mito da Grécia. Ele está segurando bastões dourados, tem 2 cabeças, 2 braços e 2 pernas. A representação de um ser andrógeno. Os bastões dourados representam esse poder que ele adquiriu e que agora ele poderá usar com mais maestria por ter chegado onde ele chegou. E os 4 elementos da carta, que são a espada da deusa Atena, o bastão do deus Zeus, a copa de Afrodite e o pentáculo de Poseidon. O nosso personagem aqui na Carta do Mundo, o Hermafrodito, ele foi criado de uma forma selvagem pelos bosques, porque Afrodite escondeu o nascimento ilícito da criança, que havia nascido com sexo masculino. E em algum momento da sua vida, cerca de 15 anos, conforme a obra, ele encontra-se com uma governante de um lago chamada Salmacis. Ela era uma ninfa. E ela se apaixonou perdidamente por ele. E queria muito que ele também se apaixonasse por ela, e ele entrou em recusa, queria afastá-la, e ficou naquela confusão, e de repente ela gritou aos deuses, implorando que eles transformassem os dois em um só. E imediatamente os 2 corpos foram unidos e se tornaram um. Tem uma outra versão da lenda que diz que a criança já havia nascido com 2 sexos, mas essa parece a mais aceitável aqui nos mitos. Talvez represente melhor a simbologia que vem ainda mais para frente com essa carta. Mas enfim, os elementos que representam a sabedoria de cada um dos principais deuses, no caso aqui citado com os 4 elementos. Novamente ele apontando com o braço do lado masculino para o céu e do lado feminino para a terra. E passa para a gente assim a impressão do triunfo, né? De uma conquista que foi arduamente trabalhada, né? Que é essa completude de um indivíduo dentro daquilo que o originou. Então, como essa referência de que no início havia esse ovo potencial completo, com as polaridades, né? Com o yin e o yang, com o feminino e o masculino em si, e que se desmembra, né? Então, como alguns chamam, por exemplo, de mônada ou algo assim, cada teoria tem sua versão. Mas que é essa totalidade que se dividiu, se compartimentalizou e depois em mais pedaços ainda e mais fragmentos para que fosse possível estar numa estrutura material, ou seja, num corpo físico e ter as experiências nessa dimensão e pelo caminho ir juntando de volta as próprias peças. Então lembra, ele vai lá encontrar-se com as necessidades do feminino da mãe, depois com a parte ética do masculino do pai, e depois ele vai para as leis morais, depois ele vive a dualidade de conflitos internos, depois ele integra os relacionamentos, né? Depois ele vive sozinho, e assim ele vai lidando com tudo que é contrário, tudo que é ambivalente. E integrando pouco a pouco as questões.
Então aqui, se a gente pensa na jornada, claro, a gente vê de uma forma muito resumida e uma carta como dizendo que é uma lição ou um evento, um momento da vida da gente, mas não é exatamente assim. Às vezes a gente roda uma mesma carta, uma mesma lição várias e várias vezes até que ela se integre, até que a gente incorpore o que ela traz, as referências. Pois instintivamente, intuitivamente, estamos todos buscando o sentido de estar completos. Essa é a meta final e é a meta ideal, mas obviamente que não alcançaremos aqui, não alcançaremos aqui, provavelmente, sempre vai ficar uma brecha, né? Porque essa condição aqui é dual, é contraditória. Então sempre haverão faces internas e externas entrando em discussões, complementando mais algumas coisinhas. Então até o fim seria aqui por estarmos nessa dimensão dual. Mas a meta de todo caminhante é o sentido de estar completo novamente. E quando nos aproximamos da energia do último arcano, é bem provável que toda a nossa trajetória, toda a história já nos deu um café no bule, como alguns dizem, um know-how, uma incorporação de forças, né? De tudo aquilo que buscávamos no primeiro momento fora. Então, de um masculino que me proteja e que me alimente, que, né, traga o provimento, ou de um feminino que esteja sempre ali afetuosamente para me nutrir, ou de bens materiais, status profissionais que representem algo, porque senão eu serei respeitado, ou coisas para eu, né, não ter falta de nada aqui. Então, é um indivíduo que está assim, porque tudo aquilo que antes ele buscava fora, ele descobre que a fonte está dentro. Então, é sim, em geral, um indivíduo que já manifesta a própria realidade com um pouco mais de facilidade, que cocria, como dizemos hoje em dia. Não é uma habilidade que vem da noite para o dia e tampouco repetindo algumas frases ou pensamentos, e sim um desenvolvimento pelo próprio caminho, pela própria disciplina com as contradições da vida. Ah, então está tudo pronto, Sara? Claro que não. Claro que não. Mas já se sabe muito mais a respeito daquilo que viemos buscar. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Mas quando essa leitura vem para a mesa, ela mostra pra gente que o indivíduo está num período de triunfo muito bem sucedido, que é a conclusão de assuntos passados e na realização de coisas em que ele trabalhou dedicadamente, né? Sem culpados, sem desculpas, sem grandes expectativas de glória. Ele dedicou-se por si, pelo próprio trabalho, né? Pelo próprio serviço. E aí nasce, né, essa figura, esse homem, essa mulher que tem os opostos um pouco mais definidos dentro de si mesmo, que também se sustenta e vira uma companhia muito mais completa para estar aqui. E continua, obviamente, sua jornada e já de um outro patamar. E eu gostaria de terminar essa série te dizendo que esse não é um ponto final distante do qual pouquíssimos chegam. Por favor, não pense isso. Porque esses momentos de completude, de êxtase, de grande alegria, que são a mesma sensação dessa completude, nós experimentamos em vários momentos. Mas infelizmente deixamos passar muito rápido, ou nos esquecemos, enfim, ou não damos o valor devido. Mas, por exemplo, o nascimento de um filho, aquela notícia que você está esperando há tanto tempo, aquela alegria por ver teu bichinho de estimação se recuperando bem de saúde,
ou chegando em casa como um filhote, ou ver teus pais ainda com saúde, com bastante idade. Isso tudo são pequenos vislumbres de uma completude que o mundo nos mostra e que aos poucos a gente vai descobrindo cada vez mais claro dentro de nós mesmos e naquilo que a gente tem manifestado. Um grande abraço. Realmente espero que essa série tenha colaborado com você. Se você não viu ela completa, não tem problema, sinta-se à vontade para fazer esse estudo comigo. E nos vemos nas próximas leituras. Um beijo.